Roma, a cidade eterna, foi fundada em 753 a.C. por Rômulo e Remo, segundo a lenda. Localizada às margens do rio Tibre, Roma se tornou o coração pulsante de um vasto império que se estendia do norte da África ao norte da Europa. Um verdadeiro gigante geográfico. Monumentos imponentes como o Fórum Romano, o Panteão e o Coliseu se erguiam como símbolos inegáveis de seu poderio e magnificência. O Fórum Romano, palco da vida pública, pulsava com debates acalorados, julgamentos cruciais e celebrações exuberantes. O Panteão, com sua cúpula que desafiava a gravidade, é uma prova viva da genialidade arquitetônica romana. Originalmente um templo dedicado a todos os deuses, o Panteão encontrou um novo propósito como igreja cristã, um símbolo da transformação da fé ao longo dos séculos. E como esquecer o Coliseu, o maior anfiteatro já construído no mundo antigo, palco de espetáculos grandiosos que deixavam a multidão em êxtase, como os épicos combates entre gladiadores. A vida em Roma era uma tapeçaria vibrante, um turbilhão de atividades e costumes. Os comerciantes, peças-chave da engrenagem econômica, davam vida às ruas estreitas e mercados movimentados. Imaginem o aroma das especiarias exóticas do Oriente se misturando ao cheiro da cerâmica local. Os cidadãos romanos, conhecidos como civis, desfrutavam de privilégios cobiçados. Eles participavam ativamente das assembleias, faziam valer sua voz nas eleições e se beneficiavam dos serviços públicos. A educação era um pilar fundamental na sociedade romana. Os jovens se debruçavam sobre pergaminhos, absorvendo conhecimentos de gramática, retórica e filosofia, preparando-se para os desafios da vida pública. Os soldados romanos, os lendários legionários, eram a espinha dorsal da expansão do império. Disciplinados e exímios guerreiros, protegiam as fronteiras com bravura, garantindo a paz nas províncias. Enquanto isso, os escravos, a classe menos privilegiada da sociedade romana, carregavam o peso de trabalhos árduos, tanto nas casas quanto nas fazendas. Alguns, com sorte e perseverança, conseguiam comprar sua liberdade, mas a maioria vivia em condições precárias. A sociedade romana era como uma pirâmide social, rigidamente estruturada. No topo, desfrutando de poder e riqueza, estavam os patrícios, membros de famílias nobres de longa data, proprietários de vastas extensões de terra, exerciam influência política significativa no Senado, a voz da aristocracia. Logo abaixo, compondo a maioria da população, estavam os plebeus, trabalhadores incansáveis que sustentavam Roma com seu suor. Agricultores, artesãos e comerciantes, os plebeus, apesar de livres, detinham menos poder político. Contudo, não se deixavam abater. Lutaram com determinação por seus direitos, conquistando, por fim, o direito à representação no Senado, através dos tribunos da plebe. Um marco na luta por igualdade. Entre os plebeus e os patrícios, existia uma classe intermediária, os clientes. Ligados aos patrícios por laços de dependência, ofereciam lealdade e serviços em troca de proteção e benefícios, um sistema complexo de obrigações mútuas. E na base da pirâmide, invisíveis aos olhos de muitos, estavam os escravos. Embora privados de sua liberdade, alguns conseguiam mudar seu destino através da manumissão, um vislumbre de esperança em um sistema desigual. A história política de Roma é uma jornada fascinante, marcada por 3 grandes capítulos: a monarquia, a república e o império. Em 509 a.C., a monarquia foi abolida, dando lugar à república. O Senado romano, composto por patrícios, aconselhava os cônsules e controlava as finanças. A ascensão de líderes militares, como Júlio César, transformou a república em império. Sob os imperadores, Roma atingiu o auge de sua expansão territorial. A cultura romana era um mosaico vibrante, um caldeirão de influências.
Gregos e etruscos deixaram sua marca nas artes e crenças romanas. No teatro, adaptaram tragédias e comédias gregas. A literatura romana floresceu com obras-primas atemporais. Poetas como Virgílio teciam narrativas épicas. Historiadores como Tácito registraram a história de Roma. A arte romana, com mosaicos e esculturas, embelezava templos, dominavam o uso do arco e da abóbada, erguendo estruturas grandiosas. O exército romano, uma máquina de guerra implacável, era temido e admirado em todo o mundo conhecido. A disciplina férrea era o alicerce dessa poderosa força militar. Treinamento rigoroso e punições severas moldavam os soldados, transformando-os em armas letais. Os legionários, soldados de infantaria que formavam o coração do exército, marchavam com suas armaduras reluzentes, escudos imponentes e gládios afiados, prontos para o combate. A formação em legião, uma inovação tática, conferia aos romanos mobilidade e flexibilidade ímpares no campo de batalha. As estratégias militares romanas eram avançadas para a época, um misto de inteligência e força bruta. A formação em testudo, também conhecida como tartaruga, permitia aos legionários avançar sob uma chuva de flechas, protegidos por seus escudos. Durante as campanhas militares, os romanos construíam fortificações e acampamentos temporários, garantindo a segurança e logística das tropas. Com o tempo, os romanos, astutos e estrategistas, passaram a recrutar soldados de suas províncias, formando unidades auxiliares. Após o serviço militar, esses auxiliares poderiam receber a cidadania romana, um incentivo poderoso que garantia lealdade e facilitava o recrutamento. O Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, é um dos ícones mais poderosos de Roma, um gigante de pedra que testemunhou o auge e a queda de um império. Inaugurado em 80 d.C., o Coliseu era colossal, com capacidade para acolher até 50.000 espectadores ávidos por emoção. Ali, sob o olhar atento da multidão, gladiadores, guerreiros habilidosos, lutavam com bravura, muitas vezes até a morte, nos espetáculos sangrentos que se tornaram sinônimo do Império Romano. Os jogos gladiatórios eram eventos grandiosos, patrocinados por imperadores e senadores em busca de prestígio e popularidade. As arenas se transformavam em palcos de combates épicos, onde gladiadores se enfrentavam em duelos mortais e animais selvagens, como leões e tigres, desafiavam a coragem dos homens. Mas o Coliseu não se limitava aos jogos gladiatórios. Suas arquibancadas já vibraram com outros espetáculos como caçadas de animais exóticos e batalhas navais simuladas, um banquete para os sentidos. A engenharia romana, um legado de conhecimento e ousadia, moldou o mundo antigo e ainda hoje inspira a admiração. Os aquedutos, obras-primas da engenharia hidráulica, são a prova da genialidade romana. Essas estruturas imponentes transportavam água fresca de fontes distantes para as cidades, abastecendo termas, fontes e residências, um feito extraordinário para a época. As estradas romanas, veias de um império em constante expansão, formavam uma teia que conectava todas as partes do mundo romano. Todas as estradas levam a Roma. Esse ditado popular reflete a importância da vasta rede viária romana, que facilitava o deslocamento rápido do exército, o comércio e a comunicação. Os romanos também revolucionaram as técnicas de construção, utilizando o concreto, material resistente e versátil, e o arco, que distribuía o peso de forma eficiente. Essas inovações permitiram a construção de edifícios mais duráveis, como pontes e aquedutos que desafiam o tempo. O declínio do Império Romano marcou o fim de uma era. Crises econômicas, corrupção política e invasões bárbaras abalaram o Império. A divisão do Império acelerou sua fragilização. Em 476 d.C.,
A deposição do último imperador ocidental marcou o fim. Mas o legado de Roma, como suas ruínas, resistiu ao tempo. A língua latina, base de línguas modernas, é um elo vivo com o passado. O direito romano estabeleceu princípios fundamentais para a justiça.